mais um fechamento de mercado e encerramos mais uma semana. Hoje veremos o resultado do Ibovespa, do IFIX, do S&P 500 e a variação do dólar. Também veremos quais ações tiveram a maior e a menor valorização nessa semana, junto com os fundos imobiliários. Então fica no vídeo até o final, que é para você não perder nada. E nossa bolsa de valores essa semana iniciou nos 118.811 pontos. Chegamos aos 120.400 pontos no final da quarta-feira, porém fechamos a semana em 118.967 pontos. E nessa semana acumulamos uma alta de 0,09%. Ou seja, essa semana o Ibovespa ficou lateralizado. Mas como eu falei, quarta-feira chegamos aos 120.553 pontos. E nesse intervalo acumulamos uma alta de 1,4%. E na quinta-feira chegamos a ficar negativos na semana em menos 0,74%, atingindo aí 117.983 pontos. Apesar de termos atingido os 120 mil pontos, fechamos a semana em 118.977 pontos, com 0,09% de valorização no Ibovespa. Já o IFIX, que abriu a semana em 3.082 pontos, veja que o IFIX superou o Ibovespa no termo valorização. Veja que o gráfico não sofreu muita volatilidade e fechou a semana um pouco abaixo do topo da semana, que foi de 3.108 pontos. Agora, quando falamos de bolsa americana, eu estou aqui com o índice do S&P 500 e veja a volatilidade do mercado. Veja que o S&P abriu a semana em 4.392 pontos, atingiu o topo da semana em 4.400 pontos e começou a volatilidade negativa, chegando a uma desvalorização de 1,03% na semana, e assim fechando a semana no negativo em 3.348 mil pontos. Quando comparamos os três índices, podemos ver que o S&P 500 não acompanhou os nossos índices aqui no Brasil. E há uma pequena correlação. Você vê que o S&P se desvalorizou, o nosso Ibovespa lateralizou e o IFIX teve uma leve alta. E agora, como ficou a variação do dólar nessa semana? Bom, é claro que ele continua abaixo dos R$ 5. Isso é bom para nós consumidores e investidores também. Ele abriu a semana aí em R$ 4,82 e fechou a semana em R$ 4,78, apresentando uma queda de 0,03 centavos do preço de sua cotação, representando uma porcentagem negativa de 0,72% de queda nessa semana. 24ª semana de 52 semanas do ano de 2023. Agora vejamos as ações que mais se valorizaram nessa semana. Liderando o ranking aí temos a empresa IRB, que apesar de ter passado por uma fraude e uma crise nos seus preços, que derreteram mais de 98% praticamente, o seu preço de sua cota teve nessa semana uma valorização de 10,81% do preço de suas cotas. IRB, que é uma empresa de resseguros. Seguida de Raízen, que acumulou uma alta na semana também de 10%. E Raízen, que é uma empresa de exploração, refino e distribuição de petróleo e biocombustíveis. Seguido por uma alta aí de 9,74% de lojas Renner. E temos aí Alliance Sonai acumulando uma alta na semana de 7,86%, que é uma empresa de exploração de imóveis. Seguidas de Gol, que é uma empresa de aviação, acumulou uma alta na semana de 6,88%. E alguns investidores de RB aí estão possivelmente enxergando uma luz no fim do túnel. Agora, as empresas que obtiveram a maior desvalorização na semana
Liderando esse ranking temos a CVC, que é uma empresa de turismo, acumulou nessa semana uma queda de 15,78%. Com certeza isso é uma queda considerável. Seguida de uma queda de 14%, a empresa Embraer, que é uma empresa de aviação, vem sendo seguida pela empresa Melius, que é uma empresa de programas e serviços, acumulou uma queda de 8,70% nessa semana. Seguida também por uma queda de 8,69%, a empresa Minerva, que é uma empresa de carnes e derivados. E finalizando a semana, Alpargatas, que teve uma queda de 7,71% do preço de suas ações. Essas foram as empresas com a maior desvalorização nessa semana. E as maiores valorizações dos fundos imobiliários dessa semana, temos liderando o ranking o fundo imobiliário HGRU, que é um fundo misto, acumulando uma alta aí de 1,78% nessa semana. A HGRU, que pagou 85 centavos por cota esse mês, representando um dividend yield de 0,67%. E acompanhando ele com uma alta de 1,74%, temos o fundo imobiliário RECR11, que é um fundo de CRI, que é o famoso fundo de papel, que esse mês pagou incríveis 1,42% de dividend yield sobre o preço de sua cota, tendo uma distribuição de R$ 1,22 por cota nesse mês de junho. E em seguida, com uma valorização também de 1,08%, temos o fundo imobiliário VILG11, que é um fundo de logística. Seguido por ele, o fundo de shopping VISC11 teve uma alta de 0,86% no preço de sua cota essa semana. E finalizando as altas dos fundos imobiliários da semana, temos o URPR11. Teve uma alta de 0,91% no preço de sua cota. E esse fundo essa semana pagou também um dividendo muito atrativo, 1,37% de dividend yield de distribuição, representando R$ 1,33 por cota. Ele, que também é um fundo de papel aí de CRI, também está pagando dividendos bem acima de 1% ao mês. Agora, os fundos imobiliários que obtiveram as maiores desvalorizações da semana. Para você ver que os fundos de papéis não só se valorizam e também pagam excelentes dividendos, veja que o MCCI11, que é um fundo de papel, liderou o ranking dos fundos imobiliários desvalorizados nessa semana, acumulando uma queda de 2,60% na semana e pagou 1,02% de dividend yield, representando um pagamento por cota de 95 centavos. Seguido por outro fundo de papel aí, o VGIR11, também teve uma queda aí de 1,38%. E esse mês também pagou aí acima de 1% aí de dividend yield, pagou 1,28% de dividend yield, representando um pagamento por cota de 12 centavos. E temos aí o HCTR11 com uma queda de quase 1% aí, que também é um fundo de papel, o terceiro na lista de maiores desvalorizações na semana. Aí temos 3 fundos de papéis representando uma queda no valor de suas cotas aí, mas pagando aí acima de 1% de dividend yield. E seguindo a lista, temos um fundo misto RZTR11, que apresentou uma queda aí de quase 0,5%, um pouquinho mais que 0,5%, aí 0,60% do preço de sua cota nessa semana. E finalizando a lista aí dos 5 maiores fundos imobiliários que desvalorizaram nessa semana, temos o TRXF11, que também teve uma desvalorização aí um pouquinho maior que 0,5%, 0,55% nessa semana, que é composto aí por imóveis comerciais aí e vem pagando um dividend yield médio de 0,80% nos últimos meses, apresentando uma boa estabilidade dos seus dividend yield. Como vocês viram, o mercado apresentou baixa volatilidade essa semana. O índice do S&P 500 teve uma leve queda, o nosso Ibovespa lateralizou e o IFIX teve uma leve alta. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, as taxas básicas de juros se mantiveram estáveis. Aqui no Brasil, ela pode continuar se mantendo
e possivelmente possa vir a diminuir no segundo semestre. Agora, já nos Estados Unidos, eles deixaram claro que sim, no segundo semestre pode haver altas da taxa básica de juros. E isso com certeza impactou negativamente na variação do S&P 500. Já aqui para nós, essa notícia manteve o mercado estável até o momento. Então, continuem pacientes, aportando todos os meses, reservando um pequeno percentual do seu aporte para compor o caixa, e quando vier a possível exceção, vocês possam fazer aquela compra com excelentes descontos. Mais uma semana finalizada com sucesso. Esses foram os resultados dos mercados que eu acompanho e trago semanalmente para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar as informações até você.